Para as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral fez a divisão dos 4 bilhões e 900 milhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aquele chamado Fundo Eleitoral destinado aos partidos políticos para as eleições gerais. O cálculo da distribuição do Fundo Especial tem como base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados e também para o Senado Federal nas eleições gerais de 2018, bem como o número de senadores filiados ao partido que, na data do pleito, com o recálculo, as 5 legendas detentoras dos maiores valores e que, em conjunto, agora respondem por 46,88% do valor total desse dinheiro. Será que a distribuição de renda desse dinheiro todo pode interferir também no resultado das eleições? Esse valor da verba pode representar poder para o partido? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Júlio Meireles, advogado eleitoral e cientista político. Doutor Júlio, boa noite ao senhor. Muito boa noite, Jordevar. Muito boa noite a todos os telespectadores. Primeiro, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente quais são os partidos que mais vão receber dinheiro do fundo eleitoral. Bom, de acordo com os cálculos, Jordevar e telespectadores, os que vão mais receber são o União Brasil, cerca de 789 milhões de reais, o PT com 503, em terceiro o MDB com 363 milhões e o Progressistas com 344 milhões. Como você disse, Jordevar, essas 5 legendas, elas vão aí abocanhar cerca de 47% da fatia, né, do fundo eleitoral. Doutor, esse dinheiro ele vai para o Diretório Nacional? Sim, ele vai para o Diretório Nacional após o Diretório Nacional apresentar ao TSE os critérios de distribuição desses valores aos diretórios estaduais. E quais são esses critérios para distribuição para os estados? São definidos pelo partido, aí o partido é livre para definir. Obviamente, alguns deles são estabelecidos pela lei. Por exemplo, a aplicação de 30% desses valores nas candidaturas femininas. Doutor Júlio, vamos pegar um exemplo. Um partido aqui em Goiás, por exemplo, os candidatos a deputado estadual, eles têm o mesmo direito ao mesmo valor ou isso a direção estadual é que define? A direção estadual define. Muitas vezes um partido, por exemplo, como o cálculo para o fundo eleitoral é obtido através do número, né, proporcional ao número de candidatos, candidatos eleitos, né, os deputados federais. Muitos partidos, por exemplo, podem optar por investir mais nas candidaturas dos deputados federais, né? Agora, esse critério, ele é decidido pelo partido, pela direção nacional do partido, pela maioria da comissão executiva. Doutor Júlio, esse dinheiro deve ser gasto em quais situações e em quê? Bom, a lei elenca uma série de possibilidades para se fazer a campanha eleitoral. Então, o partido, assim que distribui esses valores aos candidatos, né, recomenda aos candidatos também que se faça a campanha eleitoral e a campanha eleitoral lícita, né? Então, ele pode, por exemplo, produzir material gráfico, pode realizar reuniões, né? Não pode, agora, obviamente, distribuir esse dinheiro, fazer compra de voto com ele, né? Esse dinheiro todo que é distribuído, Jordevar e telespectadores, ele depois tem que ser prestado conta dele, né? Todos os candidatos, né, recebem, todos os candidatos, melhor dizendo, que concorrem às eleições, eles têm que prestar conta daquilo que arrecadou, né, que recebeu para fazer a campanha e também aquilo que gastou para fazer a campanha, João Demar. Agora, essa prestação de contas, doutor Júlio, tem que ser feita depois da campanha ou durante a campanha? Tem algumas parciais, né, que são feitas na internet, mas a prestação de contas mesmo, aquela que é analisada com bastante critério, bastante rigor, após as eleições. Eu queria saber do senhor o seguinte, por exemplo, em quais situações esse dinheiro não pode ser gasto? Olha, é uma série de coisas. Por exemplo, você aplicá-lo em outdoor
outdoor é proibido, né? Então você não pode fazer um showmício, por exemplo, e pagar esse showmício, né? Então são uma série de atos de propaganda eleitoral que a lei elenca que não pode ser feito. Menos ainda, como disse, né, Jordé, vai distribuir esse dinheiro aos eleitores, né? Então a lei eleitoral ela prevê as possibilidades de campanha e as impossibilidades. Doutor Júlio, muito obrigado pela participação do senhor. Boa noite. Eu que agradeço, Jordevar, um abraço, é sempre um prazer participar do programa. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Prazer é nosso em recebê-lo sempre por aqui também.